Quais os tipos de enxerto ósseo, pessoal? Muitas vezes o paciente tem essa curiosidade porque pode perguntar, doutor ou doutora, que tipo de osso o senhor, a senhora vai colocar em minha boca? Então, é interessante essa informação. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui um esquema com 3 desenhos. Aqui, onde há uma fenestração, ou seja, falta de osso, não há osso suficiente para a instalação do implante. Aqui, o enxerto ósseo em posição, travado com parafusos. E aqui embaixo, o implante após a integração do osso enxertado com o osso hospedeiro para a reabilitação total com a prótese sobre implante. Pessoal, então, depois desses 3 desenhos, aqui fica claro por que o paciente precisa do enxerto, porque antes não dava para passar o implante, aí sim, com a reconstrução do osso, a sustentação suficiente para a instalação, a colocação do implante. Então, há 3 tipos de enxerto principais: o autógeno, o halógeno e o xenógeno, cada um com indicações específicas. O autógeno é tirado do próprio paciente, então nós tiramos de um lado e colocamos do outro. Por exemplo, nesse caso, na região de incisivo central, nós poderíamos tirar um pedacinho do osso, do ramo, do mento, as regiões doadoras também do túber da maxila, calota craniana e crista do ilíaco. Calota craniana, crista do ilíaco, ramo e mento são ossos bem corticais. Túber é um osso não cortical, é um osso que tem pouca densidade. Então, muitas vezes, para esse tipo de cirurgia, não é recomendado, não é indicado. Aliás, o túber da maxila é recomendado, é indicado em, por exemplo, situações em que se mistura com o osso sintético, por exemplo, pessoal, estou dando um exemplo, para a colocação do osso na maxila, no seio da face, para levantamento de seio facial. Então, muitas vezes podemos utilizar o túber da maxila nesse caso. Agora, no caso do esquema aqui, não é recomendado, não é indicado. E no caso do implante imediato, faz a extração e em seguida coloca o implante. Muitas vezes o alvéolo está o diâmetro do alvéolo é um pouquinho maior que o diâmetro do implante. Então, naquele gap, naquele espaço entre a parede óssea e a superfície do implante, deve-se colocar um osso, deve-se fazer um enxerto. Aí podemos usar um enxerto aloplástico, um enxerto xenógeno. Aí tudo depende da avaliação do caso, das condições clínicas e sistêmicas do paciente para indicar o melhor enxerto para o paciente. Então vamos lá, o padrão ouro é o enxerto autógeno, aquele que é tirado do próprio paciente, tira de um lado, coloca do outro. Como eu disse, do ramo do mento, do túber da maxila, que não se usa tanto assim, calota craniana, crista do ilíaco. Calota craniana e crista do ilíaco, obviamente realizado em hospital. Quando temos pouca quantidade óssea, como no caso do esquema, aí sim podemos obter da região doadora um pedacinho de osso do ramo ou do mento. Pessoal, podemos associar também com outros tipos de osso para fazer esse enxerto. Muitas vezes fica um gap entre o osso hospedeiro e o osso enxertado. Nesse gap podemos acrescentar um osso aloplástico ou um osso xenógeno. O que são aloplástico, xenógeno e halógeno, pessoal?
Então, são 4 tipos: o autógeno, que eu já mencionei, o halógeno, xenógeno e o aloplástico, que é o osso sintético. Então, o autógeno do próprio paciente, o halógeno entre seres semelhantes, entre mesmos seres, mesma espécie, só que de indivíduos diferentes, ou seja, eu recebo de uma outra pessoa o osso. E para explicar melhor, pessoal, esse osso é preparado, liofilizado, antes de ser enxertado. Há um tempo específico, limitado para se fazer esse enxerto. Então, há todo um preparo. Geralmente, o fornecimento é dos bancos de ossos e tem indicações específicas, pessoal. Por exemplo, região de maxila, região estética de maxila, eu ainda posso indicar o osso halógeno. Para a região de mandíbula, eu não gosto. Isso daqui é uma particularidade minha. Eu gosto apenas de regiões da maxila. Em outras regiões, onde o osso é muito compacto, eu não recomendo, não indico. Por quê? O osso halógeno do banco de ossos é um osso inerte, é um osso que, por isso, recebe indicação específica. E o osso xenógeno de diferentes espécies, o osso bovino, pessoal, que é usado muitas vezes no levantamento de seio também. Aliás, o osso bovino no levantamento de seio também pode ser misturado com o osso sintético. Ou no levantamento de seio podemos usar o osso aloplástico ou sintético, que é confeccionado em laboratório, a hidroxiapatita, por exemplo, para o levantamento de seio. Com sucesso, pessoal. O levantamento de seio, na maioria das vezes, na grande totalidade dos casos, com osso xenógeno ou sintético, é obtido grande sucesso, tem êxito em grande maioria dos casos, porque o seio da face é bastante irrigado, tem bastante vascularização, então há formação de osso com mais tranquilidade do que em outras regiões. Então, se eu usar o osso aloplástico em regiões onde desejo obter bastante osso, está contraindicado, não teremos êxito. Por isso que as indicações devem ser precisas, pessoal. Então, autógeno, halógeno, xenógeno, aloplástico ou sintético. Há algumas propriedades apenas para ilustrar didaticamente quais as características desses enxertos. Temos enxertos osteogênicos, osteoindutores, osteocondutores. Osteogênicos são aqueles que o próprio enxerto se encarregará da formação do osso. Então, a partir daí, a partir do enxerto, haverá a formação de osso. Isso ocorre com o enxerto autógeno. O enxerto autógeno também é osteocondutor e osteoindutor. Então, didaticamente, pessoal, osteoindutor, o que significa isso? O osso induz a formação de células ósseas. Osteocondutor, o arcabouço, a partir daí a formação de um arcabouço que propiciará a formação de osso. Então, o autógeno é o único que tem as 3 propriedades: osteocondutor, osteoindutor e osteogênica. O osso halógeno apenas osteoindutor e o xenógeno osteocondutor. Então, pessoal, apenas de forma didática, eu destaquei esses conceitos. E se você tiver alguma dúvida sobre enxerto, basta enviar a sua pergunta e estarei aqui à disposição para responder. Agora você sabe qual tipo de osso, quais um pouquinho das propriedades que serão necessárias, que são as características para fazer no consultório. Certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.